A visão é trágica, a situação é gravíssima. E quem está vendo tudo isso é o próprio Senhor Jesus. Porque mais do que você e eu, Ele próprio sabe que esta é a última era da igreja, conforme está escrito em Apocalipse de João, na carta para a igreja de Laodiceia, que representa, espiritualmente falando, a última era da igreja. Então, essa é a realidade, pessoal, que não está deixando o Senhor Jesus satisfeito em tempo algum. Como ele pode ficar satisfeito com a igreja na situação em que ele se encontra? É que é uma situação muito pior. E isso devido a muitas coisas que, infelizmente, ao longo dos anos foram entrando na igreja, sorrateiramente, de forma dissimulada, sutilmente. Foi pouco a pouco minando a igreja, ao ponto dela se tornar o que podemos ver hoje. Porque a igreja que está aí hoje, no século XXI, está muito aquém mesmo daquela igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra lá no primeiro século. Muito distante mesmo. É quase que está totalmente oposta, digamos assim, àquela igreja. Em todos os sentidos. Físicos, espirituais, emocionais, enfim. Está realmente muito distante. Esse é o grande erro, do qual muitos não querem se purificar. Porque só do ano 2000 até hoje, 2024, muitas pessoas, principalmente pastores, bispos e apóstolos, já receberam muitas exortações, muitas admoestações, muitas palavras claras e objetivas visando o arrependimento, para que a igreja pudesse se purificar dos erros que deixaram a igreja na situação em que ela está hoje. E muitos não quiseram dar ouvidos a isso. Não quiseram mesmo. Ficaram ensoberbecidos. A soberba da vida tomou conta, o orgulho, a prepotência, que era o caso da igreja em Laodiceia, que dizia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, a situação da igreja é assim que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Agora, existem muitos aí que estão se amoldando a isso, se conformando com isso. Estão mal acostumados com esse tipo de coisa, porque já estão condicionados a isso há muito tempo. E não querem dar ouvidos à verdade, não querem largar. Não querem largar e não querem sair de dentro desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Não querem. Por mais que se fale que isso é errado, principalmente usando as escrituras, eles não dão ouvidos à verdade. É impressionante. É muito impressionante mesmo. Eu não sei o que aconteceu, que tipo de lavagem cerebral, que doutrina é essa que prende as pessoas dentro desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Nem mesmo as santas palavras do Senhor Jesus diziam claramente que nem neste monte, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar o Pai. Mas a adoração ao Pai tem que ser em espírito e em verdade. Nem mesmo ele dizendo isso, claramente as pessoas passam por cima disso, como se aquela palavra que ele disse não significasse nada, e continuam saindo de suas casas para entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, para dizer lá dentro que aquela casa é de Deus, para cultuar a Deus, para entregar dízimos, enfim. Tudo está errado. É impressionante como alguém ainda não consegue enxergar a verdade que pode libertar elas desse engano. Então,
A última era da igreja hoje está muito pervertida, deturpada, misturada com outras coisas inconvenientes para o corpo de Cristo, que não são saudáveis para a igreja em tempo algum. Pelo contrário, só causam doenças, só levam a igreja para a ruína e perdição. Essa é a verdade, pessoal. As pessoas têm que ouvir a verdade. Ninguém pode se recusar a ouvir a verdade como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos, como se a verdade lhes incomodasse a tal ponto que fosse uma ameaça. Será que eles estão tão presos a esse tipo de coisa que não querem se libertar disso em tempo algum? Foi para isso que o Senhor Jesus lhe chamou? Não, não mesmo. Em tempo algum. Ele não chamou você e eu para entrarmos dentro de templos construídos por mãos humanas. Em hipótese alguma. Não existe nenhum texto no qual isso seja falado claramente para você e para mim. Então, nós devemos começar a dar ouvidos à verdade. É hora de retornar a sensatez e purificar esses erros, que infelizmente já estão aí há mais de 100 anos acontecendo e continua assim. Parece que as pessoas se acostumaram a isso a tal ponto que para eles isso é comum e normal, é aceitável. Para muitos Deus aprova isso, concorda, quando na verdade não aprova e nem concorda com nada disso. Então, a nossa opinião não pode ser contrária à opinião de Deus, como muitos estão fazendo por aí. Eu sei que para muitos que vão ouvir o que eu estou falando aqui, eles não vão dar ouvidos a isso. Não. Em tempo algum. Mas mesmo que isso aconteça, eu não posso parar de falar tal coisa que não sai da minha cabeça. Não é uma coisa engenhosamente inventada para fazer as pessoas acreditarem. Não. Eu não posso induzir as pessoas ao erro deliberadamente. Não posso fazer isso. Ninguém pode. Mas os ventos de doutrinas que estão aí estão levando as pessoas ao erro por causa de homens pervertidos que supõem que a piedade é fonte de lucro. E esses mesmos, muitas das vezes, eles impedem as pessoas de ouvir a verdade, porque querem manter elas dentro desses tempos construídos por mãos humanas. É a massa de manobra perfeita para eles, para os falsos profetas, para os falsos mestres, falsos pastores, bispos e apóstolos. Tudo é falso. Todos são falsos. Por que eles são falsos? Porque eles não fazem nada para esclarecer a verdade. Pelo contrário, eles fazem tudo para manter o esquema funcionando assim. Eles nasceram assim e vão morrer assim. Infelizmente, muitos vão... Isso vai acontecer com muitos. Mas não dá para ficar nessa última era da igreja sem se arrepender. Como o próprio Senhor Jesus disse para a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Ele disse: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia é arrependimento. Se eles se arrependeram ou não, aí é problema deles. Mas e você? Vai seguir a mesma tendência da igreja de Laodiceia? Ou você vai mudar, ou você vai se arrepender. Porque se você se arrepender, você
tem que voltar para o primeiro amor, para a prática das primeiras obras. É isso que a igreja tem que fazer. Tem que entender isso hoje. Então, é algo importante, porque a saúde física e espiritual da igreja, ela depende de suas práticas. Se as práticas forem erradas, se as práticas forem contra aquilo que o Senhor Jesus quer, ou seja, se a igreja estiver fazendo ao contrário de tudo aquilo que o Senhor Jesus quer, a igreja está doente, cega, surda, muda, paralítica, enferma, está praticamente numa UTI, moribunda. E mesmo com tudo isso sendo realidade, ainda vai existir pessoas que vão dizer que isso é mentira. Muitos pastores, bispos e apóstolos vão dizer que as suas denominações estão bombando de gente, pessoas lotadas. Porque eles recolhem muitos dízimos, entra muito dinheiro. Existe muita prosperidade, muitas pessoas ali. Isso é uma igreja que o Senhor Jesus concorda e aprova? Dessa forma? É claro que não. Não e não mesmo. Então, é preciso entender isso hoje. Porque está tudo errado. O certo ninguém mais quer. O certo não funciona. O certo não traz lucro financeiro. Não faz as denominações estarem superlotadas. Não traz dinheiro. Não traz oferta. Não traz sacrifício de pessoas que são manipuladas para esse objetivo. Porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, para essa igreja não existia templos construídos por mãos humanas. Eles não se reuniam nesses lugares. Para nenhum deles foi dada a ordem de construir templos feitos por mãos humanas em tempo algum. Essa ordem não veio do Senhor Jesus, em tempo algum. Isso é coisa de homens. Homens pervertidos. Homens espertalhões que usaram esse meio para construir uma membresia. É assim que é. Esse é o fato. Para que eles pudessem exercer a primazia e o domínio sobre essas pessoas. É assim que acontece até hoje. E ninguém acordou ainda para essa questão. Estão dormindo ainda. Esse estado de dormência por parte da igreja é uma situação muito grave, que infelizmente na última era da igreja é algo muito comum e normal. Infelizmente. Temos que falar assim para ver se alguém acorda, desperta, abre os olhos e possa entender a situação e fugir dela, escapar, sair fora, para nunca mais voltar. Então, está dessa forma, pessoal. E a igreja do Senhor Jesus não pode se envolver com essas coisas mais. Se foi envolvida, se enredada por isso há muito tempo, é hora de acabar com esse engodo, com esse engano fatal. A igreja tem que reconhecer isso. Tem que se humilhar sob a poderosa mão de Deus, se arrepender desses maus caminhos, digamos assim, e voltar para o único caminho, que é Cristo Jesus, e mais ninguém. Ele é o único pastor e bispo de sua alma. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, mais ninguém. Ele é o único mestre a quem você e eu devemos seguir como ovelhas dele,
ouvindo a voz dele dia após dia. Esse é o procedimento correto da igreja. Que ele quer apresentar a si mesma como uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum. Mas a igreja está tão suja, digamos assim, por causa dessas coisas, que as vestes da igreja já estão mais brancas, já estão sujas. E muitos aí já estão até nus, sem veste alguma. De tão suja que ficou, se rasgou, apodreceu. E muitos estão nus, como a igreja de Laodiceia estava. Leia lá que você vai ver. O próprio Senhor Jesus aconselhou aquela igreja que eles comprassem vestiduras brancas para se vestirem, para cobrirem a nudez deles, daquela igreja. Hoje está a mesma coisa. É grave demais a situação. É hora de perceber isso. É hora de entender que se a igreja ficar nessa situação, o que vai acontecer é ruína e perdição, sem dúvida alguma. Então, eu vou ler um texto aqui que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Está escrito assim, ó: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, para a igreja ter o seu coração confirmado com graça, como deve ser, dia após dia, sempre, aos olhos do Senhor Jesus, ela não pode se deixar envolver em tempo algum por doutrinas várias e estranhas. Essas doutrinas várias e estranhas estão destruindo a igreja de dentro para fora. Essa é a realidade. Essas doutrinas várias e estranhas são os fermentos que estão levedando toda a massa que é a igreja. Sem dúvida alguma. É assim que acontece, pessoal. E é por causa disso que a igreja está em sua última era. Está igual ao que está relatado na carta à igreja a Laodiceia. Leia lá no texto de Apocalipse que você vai ver. Essa é a realidade. A última era da igreja. Então, estamos vivendo essa última era da igreja. No século XXI. E até o fim dos tempos é assim que vai acontecer. Mas eu espero que a igreja acorde. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se purificar desses erros. Ainda é tempo de se lavar completamente dessa sujeira, dessa imundícia, que não é próprio para a igreja em tempo algum. Ainda é tempo de fazer isso. O tempo está sendo dado pela longanimidade do Senhor Jesus. Mas, até essa longanimidade do Senhor Jesus, ela vai ter um limite. Isso só vai durar até o dia em que ele voltar. Depois não vai ter mais tempo para se arrepender. Então, o tempo de se arrepender é agora. A igreja tem que fazer isso. A igreja tem que se curar do mal que lhe foi feita ao longo de muitos anos e que culminou nessa última era da igreja, a qual estamos vivendo agora. Então, eu espero que a igreja entenda essa mensagem, porque é algo sério demais. É uma mensagem bem clara e simples para a igreja hoje, para que ninguém possa dizer em tempo algum que nunca recebeu uma exortação, uma administração, uma palavra desse nível, digamos assim, para poder se arrepender, para poder se compungir, para poder deixar essas práticas erradas e voltar novamente à prática das primeiras obras, que são as obras certas e aprovadas para a igreja praticar em todo o tempo. Então, eu espero que a igreja entenda isso. E quando a igreja entender isso, ela tem que fazer
a atitude certa, que é se arrepender. O Senhor Jesus quer ver esse arrependimento sincero partindo da igreja hoje. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.